Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 31 de maio do ano de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra já faz alguns dias
no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Uma palavra muito conhecida. Fala sobre o profeta Elias, prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus, Deus grande e poderoso, é o Deus que fala e a tua palavra prospera, Senhor. É o Deus que dá ordem aos seus anjos e eles fazem aquilo que o Senhor lhes ordena, Pai. É o Deus que faz dos seus anjos labaredas de fogo. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, a Tua palavra está sendo pregada, Pai. A Tua palavra está sendo enviada. Ela é viva e eficaz, ó Deus. Onde ela entrar, ela vai prosperar, Senhor. Ó Deus, opera maravilhas segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia. Abre as portas, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã, na vida deste ouvinte. Ó Deus, desvenda os seus olhos, liberta do império das trevas e opera, Senhor, com todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo tempos difíceis na tua vida. Talvez você esteja passando pelo vale, pelo deserto, pela escassez. Talvez a sua vida tenha sido assim. Você tem vivido somente o necessário na tua vida. O seu mês é contado, as suas contas são contadas. Não sobra nada, é tudo no limite. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por certos apertos na vida. Como Elias, profeta de Deus, um homem que orava e Deus atendia a sua oração. Talvez você esteja vivendo por tempos difíceis na tua vida, no tempo de escassez, como Elias também viveu. Tempo de escassez, um tempo em que ninguém quer passar. Ninguém quer viver um aperto na sua vida, mas às vezes Deus permite que passemos por certos apertos na vida, porque lá na frente Ele tem uma grande obra para fazer em nossas vidas. Por isso que Ele permite os apertos em nossas vidas. Foi no caso de Elias. Elias teve que perder todas as suas coisas, porque Deus tinha uma grande obra lá na frente, no capítulo 19. No capítulo 18, onde Elias ora e Deus manda fogo do céu. E ele mata os profetas de Baal. Porque Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de Elias. Então era necessário que Elias passasse um tempo com Deus. Quando Deus tem uma obra para fazer em nossas vidas, Ele nos leva para o deserto.
Ele nos leva para um lugar que nós possamos ficar a sós com Ele, que nós seremos supridos as nossas necessidades, para cumprir a palavra de Deus que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas será tudo dentro do seu limite. Será tudo a necessidade suprida. Você não vai ter transbordando na sua casa. A sua vida vai ser só o necessário, como a vida de Elias. Não faltou a água e não faltou o pão. Elias foi suprido da sua necessidade. Ele não teve em abundância. Moisés foi até mais além. Moisés passou 40 dias na presença de Deus. E Moisés não comeu e não bebeu. Moisés não se alimentou. Diferente de Elias, que os corvos vinham trazer pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde. Talvez você esteja passando por um estreito na sua vida. Talvez a sua vida tenha sido assim. Você está passando por um momento de escassez na tua casa. Você só tem o necessário. Há quanto tempo faz que você não sai? Que você não viaja? Deus te colocou na dependência dEle, para que você passe bom tempo com Ele, porque Deus tem uma grande obra para fazer em sua vida. E foi isso que Deus fez na vida de Elias. Deus separou Elias, porque Deus tinha uma grande obra na sua vida. É por isso que Elias passou tempos de escassez e foi suprido somente o necessário. Depois Deus manda Elias ir até a viúva de Serepta. E havia fome na terra porque não chovia, não tinha alimento. E Deus fez uma multiplicação na vida daquela viúva. É assim que Deus opera nas nossas vidas. Quando Deus tem uma grande obra para fazer, Ele nos separa por algum tempo. Ele passa a separar nós para ficar na sua presença. E foi assim que Deus fez na vida de Elias. Diz a palavra de Deus: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias andava na presença de Deus. Elias era um homem de oração. Era um homem que agradava a Deus, que andava com Deus, como andou Enoque. Para a pessoa ter uma autoridade como esta que Elias teve, tinha que ser uma pessoa de Deus. E Elias era um homem de Deus. Andava com Deus. Ele diz: perante cuja face estou. Mas Deus queria que Elias tivesse mais dependência dele. Diferente de nós, muitas vezes. Deus queria que Elias fosse suprido por ele no tempo da escassez, em que a terra havia fome, não tinha mais alimento, em que até o esterco era comprado para acender o fogo. Havia fome, humilhação na vida dos reis, porque eles eram soberbos, arrogantes, não se preocupavam em buscar a Deus, consultavam os profetas de Baal, mas não consultavam o Deus vivo, o Deus de Israel. Até Acabe havia se desviado dos caminhos do Senhor, e tinha uma mulher que era terrível, chamada Jezabel, no qual logo à frente Elias mata os profetas de Baal, 850 profetas. Mas Deus queria que Elias lançasse as suas redes às águas mais profundas, como ele disse para os discípulos, as águas mais profundas, ao conhecimento mais profundo de Deus, a dependência total de Deus, porque Elias já andava na presença de Deus, mas Deus queria algo mais profundo na vida de Elias. Muitas vezes você acha que você está na presença de Deus, mas tem muitas coisas que na sua vida tem que ser mortificada, tem que ser tirada, para que você veja as grandes obras de Deus na sua vida. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Foi o que ele fez na vida de Elias. Elias, você não vai ter em abundância, Elias. Fala só para Acabe que não vai chover. Eu vou cerrar os céus, porque é muita impiedade na terra. Fala para eles, Elias, mas cai fora daí, Elias. Vai para o lugar que eu te mando, Elias. Dá só o recado para Acabe e vai embora daqui.
Vai lá, porque você vai ser suprido daquela viúva de Sarepta também, porque é uma mulher que tem temor a mim. Vai, Elias, só dá o recado para o rei Acabe, que já apostatou da fé. Dá o recado para esse rei e vai ao lugar, ao ribeiro de Carite, e lá eu vou te sustentar, Elias. E foi o que Elias fez. Que nestes anos, o recado que ele deu para Acabe, nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele deu recado para o rei Acabe. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, naquele tempo, meu irmão, minha irmã, a palavra era falada por meio dos anjos. Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, que Deus falava pelos anjos. Versículo 3 diz, vai-te daqui, corre Elias. Corre Elias, que eles estão furiosos contra ti. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Ao ribeiro de Carite. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus deu ordem aos corvos, que não têm inteligência como o ser humano. Mas você vai lá, Elias, que lá você vai ser sustentado pelos corvos. Meu irmão, minha irmã, o que Deus não pode fazer na sua vida, você que é dependente de Deus, Ele manda alguém para te socorrer, Ele manda alguém para suprir as tuas necessidades, Ele manda pessoas que nem são servos de Deus, servas de Deus, para suprir as nossas necessidades. Foi o que Deus fez na vida de Elias. Corvos eram urubus. Aqui no Brasil é conhecido como urubus. Aquele animal que come carniça. Imagina um animal urubu levar comida no bico para Elias, levar pão e carne pela manhã e pela tarde. Urubu. E foi o que aconteceu na vida de Elias. Deus usa quem Ele quer para satisfazer, para te saciar, para te suprir as tuas necessidades. Deus pode colocar pessoas que você nunca viu na tua vida para te suprir, ou até mesmo uma pessoa próxima de você, que vai trazer aquilo que você está precisando. Deus manda trazer, nem que venha voando, mas vai chegar na tua casa, porque se você é uma pessoa temente a Deus, pode ter certeza que Deus vai enviar os corvos, as pessoas que ainda não são servos e servas de Deus, para suprir a tua necessidade. Deus vai suprir as tuas necessidades. Você não está desamparada nem desamparados, porque Deus está em nossas vidas. Deus, Ele quer que todos nós venhamos a querer comer o maná todos os dias. Ele quer que nós sejamos dependentes dEle diariamente. Deus, Ele se agrada de uma pessoa, de um servo, de uma serva dEle, que depende dEle, que está sempre a seus pés, orando, Senhor, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O pão nosso de cada dia, não é da semana inteira, é de cada dia. Estar nos pés do Senhor Jesus, clamando a Deus de dia e de noite, buscando o Senhor continuamente. E Elias estava na face do Senhor continuamente. Elias era um homem dependente de Deus, mas Deus tinha que colocá-lo a uma experiência mais profunda na presença de Deus, porque logo à frente Deus tinha 2 obras para fazer: sustentar a viúva de Sarepta e também fazer com que os profetas de Baal fossem fulminados, porque não serviam a Deus naquele tempo, do tempo da lei, antes da lei, ou melhor, depois da lei. Então Elias foi levado a um particular com Deus. Elias, você vai passar um tempo mais comigo aqui. Você não vai ter pé de frutas para você comer. Você não vai ter a sua casa em abundância. Você vai ter só o necessário, Elias. Você vai ser suprido. Você vai beber do ribeiro de Carite. A água não vai faltar na sua vida. O pão não vai faltar na sua vida, Elias. A carne não vai faltar na sua vida. Porque é Deus que vai te sustentar. É Ele que vai te suprir. É Deus que quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja dependente dEle, porque Ele tem experiências grandes lá na frente. Ele vai te preparar até secar o ribeiro de Carite.
até o tempo que vai secar as águas, porque não tem chuva durante 3 anos e meio. Este rio é provisório, Elias. Essa escassez na sua vida é provisória, porque lá na frente eu vou te suprir. Porque lá na frente eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar chuva sobre a terra. É por um tempo, Elias. É por um tempo, meu irmão, minha irmã. A escassez na presença de Deus é por um tempo. Deus nos leva aos lugares desertos para que nós venhamos a ter experiência sobrenatural com o Senhor. Ele nos leva a particular com Ele. Como Ele levou Moisés 40 dias no monte, na presença do Senhor, e 40 noites. Como Ele levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites sem comer. Deus faz isso em nossas vidas até o dia de hoje. Talvez você está estranhando, como diz o apóstolo Pedro, a ardente prova que vem para te provar. Não estranhe a ardente provação, meu irmão, minha irmã. É Deus que está fazendo isso na sua vida, para que você veja coisas grandes lá na frente, para que você tenha experiências para contar depois e dizer: Deus apareceu na minha vida. Deus apareceu na minha vida. E Elias estava ali, na presença de Deus. Na hora da sua sede ele bebia do rio. Na hora da sua sede, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo estará do seu lado, a fonte das águas vivas, como o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é o Espírito Santo de Deus que vai matar a sua sede. Aquela mulher, ela achou que o poço de Jacó, que o poço ia suprir a sua sede, matar a sua sede. Mas o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. A água que mata a sede não era do ribeiro de Carite, mas era a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele, é o Espírito de Jesus Cristo, que é a água viva, que vai te suprir, que vai matar a sua sede espiritual. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, diz o salmista. Deus quer que você anseia pela sua presença. Ele quer que você passe tempos na presença dEle. Deus, Ele quer você ali, andando com Ele, como andava Elias. Ele quer ser o teu pastor. Ele quer te conduzir. Você não sabe a direção que vem o vento, nem para onde ele vai. Assim é o Espírito Santo, assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu eras moço, Pedro, você te cingia a ti mesmo, você se vestia, Pedro, se calçava. Mas quando você for velho, o outro te cingirá, Pedro, o outro te conduzirá a lugares em que você não vai querer ir. Assim foi o Espírito Santo conduzindo Elias num outro lugar que ele não esperava. Conduziu ele no tempo da escassez na terra a um lugar onde tinha um rio perto do rio Jordão, o ribeiro de Carite. E Deus o levou naquele lugar a sós com ele. É o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te guiar, embora coisas aconteçam na sua vida que você não compreende, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e Ele vai te guiar e vai te conduzir a lugares em que você não imagina, a situações na sua vida que você estranha, como diz o apóstolo Pedro, mas não estranhe. É Deus que está te guiando. Muitas vezes você é apedrejada, você é apedrejado, vem provações da sua vida, e você fica confuso e não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas é o tempo em que o Espírito Santo está te guiando. E muitas vezes a gente vai passar por terremotos, a gente vai passar pelo fogo, a gente vai passar pela tempestade, mas também vai vir uma voz quieta e tranquila e vai te conduzir e vai te dizer: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O pastor conduz a ovelha. O pastor leva a ovelha. Jesus é o nosso pastor. Você conhece a voz do seu pastor. As minhas ovelhas me seguem, como diz João 10.
porque elas conhecem a voz do seu pastor, e você conhece a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É Ele que fala conosco. É o Espírito Santo de Deus que vai te guiar a passos verdejantes. Esse tempo de escassez na sua vida vai passar. Você vai ser exaltado nesta terra. Mas é necessário um tempo de estreito, um tempo de aperto, um tempo de desertos, um tempo de vales. Mas também tem o tempo da exaltação, onde você vai estar no monte. E Elias, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Aos corvos que ali te sustente. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Vai passar somente por um aperto. Mas Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Vai chegar o tempo da exaltação. Mas enquanto você estiver sendo suprido por Deus, grave no teu coração, porque lá na frente você vai ter para suprir aqueles que estão em necessidade. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Mas existe o tempo em que você vai passar por certos apertos na vida, como Jacó também passou 20 anos na terra de Padã, a terra do seu tio Labão. Ele passou tempos ali. Jacó sofreu durante muitos anos. Jacó disse que não tinha sono, à noite não dormia, e durante o dia era o sol escaldante, que não teve sono aos seus olhos. Jacó trabalhou muito, mas Deus o abençoou. As suas ovelhas se multiplicaram tão grandemente, mais do que o do seu tio. E ele foi próspero naquela terra. Ele foi abençoado por Deus, apesar de estar longe do seu pai Jacó, do seu pai Isaque. Jacó estava ali. Deus o abençoava. Deus o abençoou a vida de Jacó, apesar de ele ter ficado 20 anos naquele lugar. Mas Deus o abençoou. Ele saiu de lá com todos os seus bens daquela terra. Jacó saiu de lá próspero, abençoado, porque ele tinha a bênção de Deus na sua vida, apesar de estar distante do seu pai e da sua mãe. Muitas vezes a nossa vida é assim. Deus nos leva aos desertos. Você vai estar um certo tempo distante da tua família. Você vai se sentir certas vezes desprezado, rejeitado. É o tempo em que Deus nos leva ao deserto, à prova, como levou Elias. Estava sozinho, mas não estava sozinho de Deus. Elias estava ali na presença de Deus, apesar de não ter ninguém do seu lado, mas ele estava ali. E ele foi suprido por Deus, porque Deus não esqueceu de Elias. Deus não esquece dos servos dele. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Talvez você ache que está sozinho nessa vida, está sozinha nessa vida, mas Deus está contigo, guarda de Israel, não dorme, não tosqueneja. Ele está te guardando. Deus está te guiando pelo seu bom Espírito Santo. E Jacó e Elias estavam ali sozinho, mas não sozinho de Deus. O ribeiro estava ali. O Espírito Santo das águas vivas estava ali. Ele estava ali sendo suprido por pão e por carne. Os corvos traziam alimento pela manhã e pela tarde a Elias. Ele foi suprido ali. Ele estava do lado do rio, do ribeiro de Querite. Ele estava sendo suprido, tanto a sua alma como a sua carne. Elias não foi desamparado por Deus, porque Elias estava servindo a Deus. Deus queria que Elias tivesse experiências mais profundas. Muitas vezes Deus nos leva a provas para que nós venhamos ter crescimento espiritual. Não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, como se fosse algo estranho, sobrenatural. Mas saiba que Deus que está na tua vida, aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus nos leva à dependência dele. Deus nos leva à sua dependência, meu irmão, minha irmã. Esse tempo de escassez na sua vida vai passar. Deus está contigo. Deus está conosco nos vales, nos desertos. Ele nos guiará. Ele será o nosso guia até a morte, como diz o salmista. E Elias foi sustentado pelos corvos. Você veja o cuidado de Deus.
Deus conhece a estrutura porque Ele que nos criou. E aqui diz, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Elias obedeceu. Elias obedeceu a palavra do Senhor. Essa palavra que está nos doutrinando. Esta palavra que está nos ensinando, nos capacitando. Filho, é por aqui que você tem que fazer. Filha, é por aqui, age dessa forma, que Deus vai ser contigo. Elias obedeceu a palavra de Deus. Há momentos em nossa vida que parece difícil, que você não quer se sujeitar a Deus. Muitas vezes nós não queremos nos sujeitar a certas palavras que Deus manda, que Deus fala conosco. Mas é para o nosso aperfeiçoamento. A Bíblia Sagrada é um mapa que nos conduz à vida eterna. E nós temos que estar aplicando em nossas vidas todos os dias, andando em santificação, nos sujeitando ao nosso Deus, mortificando a carne e andando no Espírito, para que a carne possa ser subjugada pelo Espírito de Deus. E muitas vezes Deus nos leva a apertos, nos leva a situações em que não há saída para nós, a saída só vem do alto. Você imagina Jeremias quando foi jogado dentro de um poço, foi preso dentro de um poço, um calabouço. Sabe quem que ajudou a Jeremias a sair de lá? Pessoas que nem eram de Deus, pessoas estranhas. Fizeram uma corda de roupas e tiraram Jeremias daquele poço. Deus manda as pessoas de fora para nos socorrer. Como Deus fez com Elias, mandou corvos, urubus, trazer alimento para Elias. Deus usou pessoas que não eram de Israel para tirar Jeremias do calabouço, daquele poço. Imagina, Jeremias não tinha escape. Ele olhava do lado, era barro, era terra. Olhava do outro lado, terra. Todos os lados que ele olhava só tinha terra, não tinha saída. Embaixo tinha água, tinha lodo. Então Jeremias só tinha que olhar para cima. Jeremias só tinha que olhar para o céu. Como José, que foi jogado numa cisterna, que também não tinha para onde olhar, a não ser para cima, a não ser para o céu. Meu irmão, minha irmã, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem de Deus. É dele que vai vir a provisão em tua vida, aquilo que você está buscando. A cura da tua enfermidade vai vir de Deus. A obra que Deus tem na tua casa, nos teus filhos, no teu esposo, na tua esposa, nos teus parentes, vem de Deus. É Deus que faz cessar as guerras que está tendo na tua casa, na tua família, nos teus vizinhos. É Ele que faz cessar as guerras, para que Deus venha a ser glorificado. Ele permite nós passarmos por provações, por lutas, para que Deus venha a ser exaltado sobre a terra. Por isso diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E Deus foi exaltado pela vida de Elias. Deus usou Elias, que Tiago diz que era um homem sujeito às mesmas paixões, e orou. E durante 3 meses e meio, Deus fechou os céus, que não teve chuvas sobre a terra. A palavra que Deus cumpriu na vida de Salomão, que Deus falou para Salomão, se meu povo se desviarem, eu vou cerrar os céus. Em 2 Crônicas 7,14 também fala, eu vou fechar os céus, não vai haver chuva mais, Salomão. E foi o que Deus fez. A sua palavra Ele cumpre. Deus cumpre a sua palavra. Muitas vezes há países que há escassez, que há fome, que há muitas coisas ruins por causa de ídolos, por causa de deuses, de Baals, por causa de idolatrias. Deus fecha os céus porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Certa vez, Moisés estava demorando 40 dias e 40 noites no monte, e o povo fez um bezerro de ouro, e chamaram aquele bezerro de Deus. Que blasfêmia! Fizeram um bezerro de ouro. Aquilo deixou Deus muito chateado. Insultaram o Deus vivo, falando que Deus era semelhante a um boi. Misericórdia! Fizeram um bezerro de ouro e chamaram aquele bezerro de Deus, do Santo de Israel. Blasfemaram do Santo de Israel. Então havia muita idolatria.
Eles serviam a Baal, sacrificavam crianças a Baal, aos demônios, os ídolos são demônios. E Deus fechou os céus. Muitas vezes Deus fecha os céus por causa de pecados na terra. Ele fecha os céus, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, a Ele servirás. Deus não divide a sua glória com ídolos, com qual ídolo que seja de qualquer figura, imagens, gesso, ouro, bronze, prata, o que for. Ele não divide a sua glória com isso. Isso é coisa de demônios, não é de Deus. Então Elias passou um certo momento difícil na sua vida, mas ele obedeceu a palavra de Deus. A salvação, meu irmão, minha irmã, está na obediência. Você quer ver a sua vida ser próspera, abençoada? Você quer que Deus seja o teu Deus? Então seja obediente à palavra de Deus. Está escrito, é desse jeito que Deus quer. Ah, não posso ter ídolos na minha casa, então não tenha, meu irmão, minha irmã. Não tenha ídolos na tua casa. Ele diz: fugivos, amados, fugir dos ídolos. Deus não divide a sua glória com nada de ídolos. Então Elias obedeceu a palavra de Deus. Fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Deus supriu a fome de Elias nos mínimos detalhes. Trazia carne e pão de manhã e trazia carne e pão à noite. Veja como Deus, Ele que nos criou, Ele conhece toda a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que vai te deixar fraco, aquilo que vai te deixar forte. Ele deu o alimento certo para Elias. Elias foi suprido no tempo da escassez da terra. Elias foi suprido em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida material. Não faltou nada para cumprir o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor, é o meu pastor, e nada me faltará. Então há vales na nossa vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Então há desertos em nossa vida, há momentos que parece que a gente vai morrer. Há momentos que passamos pelos vales da sombra da morte, pelas enfermidades, pelas perseguições, pela escassez, mas também diz o Salmo 23 que Ele vai nos levar às águas tranquilas, Ele vai refrigerar as nossas almas, Ele vai preparar uma mesa diante dos nossos inimigos, que são os demônios, e vai ungir a nossa cabeça com óleo, e vai transbordar. Mas tem um momento de escassez. Tem um momento que você vai ter só o necessário na tua vida, porque Deus quer que você seja dependente dEle em todos os dias, porque Deus tem uma grande obra lá na frente, como fez na vida da viúva de Serepta, e como fez diante dos profetas de Baal. Deus estava preparando Elias para uma grande obra lá na frente. Deus está te preparando para uma grande obra lá na frente. Por isso que você está passando por estes apertos. Por isso que você está tendo tudo necessário na tua vida. Não tem sobras. É só aperto. É só aperto na tua casa, na tua vida. Calma, é por um tempo. Você vai beber do ribeiro de Querite. Você vai beber do rio das águas vivas. Você vai beber do Espírito Santo de Deus. Você vai crescer na tua vida espiritual. Deus quer que você seja dependente dEle todos os dias. Que você o adore todos os dias na presença dEle. Ele vai dar o necessário que você precisa. É tudo no limite. Tudo no limite. É por um tempo. É para o teu aperfeiçoamento. Para que você venha a crescer, amadurecer. Depois lá na frente você entenderá. Jesus, muitas coisas Ele falava para os seus discípulos, mas eles não compreendiam certas coisas. Mas teve um momento em que Jesus falava e eles entendiam. E eles disseram: agora que falas claramente, abertamente, e nós compreendemos que Tu és o nosso Deus, é o Filho de Deus. Deus vai explicar para você. Ele vai te mostrar pela palavra. Filho, eu tive que agir dessa forma contigo. Você passou comigo, você foi obediente. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Você já passou pelo vale, pelo deserto. Você passou pelo aperto, pela escassez.
Você passou, como diz em Romanos 8, por todos aqueles momentos difíceis na tua vida, mas nada separou o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separou este amor que você tem por mim. Você passou pelos apertos da tua vida. Você amadureceu. Entra para a alegria. Agora o Senhor Jesus vai te servir. Assenta-te à mesa e Ele vai te servir. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a fome, nem a peste, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem o porvir. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estes apertos, estas angústias que você tem passado, esses momentos amargos vão passar na tua vida, vai passar as tempestades, você vai ser saciado por Deus em abundância lá na frente. Tenha paciência. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Assenta-te solitário, fique em silêncio, espere em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Você não vai passar fome na terra. Você não vai padecer necessidade. Mas você vai ser sustentado por Deus durante esse tempo. Com o ribeiro, a água do ribeiro de Carite, e o pão e a carne trazido pelos corvos. Você vai ser saciado, supridos por Deus nesse tempo de escassez. E Elias foi sustentado por Deus. Elias obedeceu a palavra de Deus. Ficou na presença de Deus. Fique na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Não tem outro lugar melhor do que estar diante de Deus. É na presença de Deus que nós aprenderemos a servi-lo, a fazer a sua vontade, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus é sábio, Ele nos prepara para o futuro, Ele nos ensina hoje, Ele nos ensina nos desertos. A escola do Senhor são desertos, a escola do Senhor são vales, a escola do Senhor são apertos por certo tempo em nossas vidas, para o nosso crescimento. Veja bem, João na ilha de Pátimos, o último dos apóstolos, ficou preso na ilha de Pátimos. Ele estava sozinho na cela, mas o seu espírito não estava preso. Jesus o arrebatou até os céus. Ele mostrou as grandezas que está no livro de Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus. João viu as grandezas de Deus. João contemplou o futuro. João contemplou as maravilhas dos céus. Ainda que seu corpo estava preso naquela prisão na ilha de Pátimos, mas a sua alma foi arrebatada aos céus. João viu as grandezas. Ele viu que Deus prometeu ali em Apocalipse 21, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele viu, João ouviu palavras, ele escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu todas as maravilhas que Deus tem nas nossas vidas. Ele viu uma grande multidão com palmas nas suas mãos, ele viu os 24 anciãos ao redor do trono de Deus, do Altíssimo Deus, ele viu os serafins, os anjos cantando santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. João viu todas as coisas. No momento em que ele estava só, não tinha mais ninguém com João. Estava solitário, como estava ali Elias, como estava Ezequiel, como estava Daniel, como estava Paulo. Somente Paulo teve a visão no caminho de Damasco. Paulo foi arrebatado também ao terceiro céu. Paulo vivia mais preso do que solto. Paulo foi apedrejado, foi perseguido, foi chicoteado também. Padeceu pelo nome de Jesus. Talvez você esteja padecendo pelo nome de Jesus. Talvez você seja humilhado no seu trabalho, humilhado, humilhados e zombados e escarnecidos. Mas saiba que o maior está em ti. O maior é Deus do que todas as coisas. E Ele pode mudar as tuas vidas de uma hora para outra. De repente, num piscar de olhos, Ele te exalta como exaltou a Mardoqueu. Deus muda e vira o teu cativeiro como virou o cativeiro de Jó.
Enquanto Jó orava pelos seus amigos, que lhe afrontaram e que lhe entristeceram com palavras de acusações, Jó orou pelos seus amigos e Deus virou o seu cativeiro. Jó estava preso numa cama, enfermo, câncer de pele. Ele só tinha a pele dos seus dentes. Mas Deus estava com Jó. Meu irmão, minha irmã, Deus está conosco na doença. Deus está conosco no deserto. Não é porque nós somos servos de Deus e servas de Deus que nós vamos ter a vida regalada, vamos ter só alegria. Isso não existe no cristianismo, meu irmão, minha irmã. O cristianismo é aprendizagem, o cristianismo é provação, é tentação, é luta, é adversidades, mas Deus promete nos livrar, nos abençoar, nos guardar de todo mal. Ser cristão não é uma vida regalada, é uma vida só de boca aberta, rindo à toa, não. Ser cristão é uma vida de luta, é uma vida de afrontas, mas Deus promete estar conosco, mesmo nas afrontas, mesmo nas enfermidades, mesmo na escassez, para o nosso crescimento, como o apóstolo Paulo padeceu, sofreu, mas Deus o exaltou. Se você vê as histórias dos servos de Deus, como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou os seus servos, que a ele serviram e que não amaram as suas próprias vidas. Nós somos instrumentos de Deus. Se Deus faz dos seus anjos labareda de fogo, quanto mais de nós. Ele quer te usar. Deus, Ele quer usar os seus vasos para a sua obra, para que Deus venha a ser exaltado. O vaso tem que estar preparado. Muitas vezes o vaso de barro ele tem que passar pelo fogo para ser queimado, para que Deus venha usar este vaso na sua obra, para levar a salvação nos lares onde tem trevas, para levar a luz, para levar a vida. E por isso que a gente passa por lutas, por escassez. Mas sabe qual a maravilha da nossa vida? É a presença de Deus. É saber que mesmo a gente não sendo nada nessa vida, mesmo a gente tendo somente o necessário, o que importa é que Deus está conosco e Ele será o nosso guia até a morte. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós somos soldados de Cristo. E o soldado ele não desiste. Ele está sempre combatendo e vencendo, porque maior é Deus do que todas as coisas. E Elias foi suprido ali pelos corvos. Foi alimentado com pão e carne, pela manhã e pela noite. Deus saciou Elias. Ele não padeceu necessidade. Ele não morreu desprezado. Não. Elias não foi abandonado. Você não está abandonado. Você não está abandonada. Deus está contigo na luta. Deus está contigo na escassez. Mas vai ter ainda a exaltação na sua vida. E Deus, nesse momento, Ele vai usar os corvos para te sustentar. Ele vai usar pessoas que nem são crentes, cristãos, para te alimentar. Ele vai te guardar. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. E lá na frente você vai ver a exaltação de Deus. Quando você estiver preparado e sair desse aperto, saiu desse tempo de prova na tua vida, aí Deus vai usar a sua vida, sabe para quê? Para suprir a necessidade do aflito, para orar pelo enfermo que está preso numa cama, para levar uma cesta básica àquele que está em necessidade, para suprir a carência daquele aflito, que você vai ter para emprestar. Emprestarás para muita gente, porém tu não tomarás emprestado, porque você saiu da prova do vale exaltado por Deus, como foi Elias. E Elias vai lá até a viúva, e Deus, o que Deus fala para Elias? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, acabou o seu tempo. Levanta, pode levantar. E vai a Sarepta, que é a de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E Elias chega lá e a mulher não tinha nada para comer. Estava pegando os gravetos. Só tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. E Deus mandou Elias para um lugar onde tinha mais escassez ainda. Que até então, lá no Ribeiro de Carite, ele tinha a água e tinha ainda a carne e o pão, pela manhã e pela tarde. Mas lá na viúva não tinha nada. A fome era tão grande na terra que não tinha nada para comer. Mas Elias obedeceu à voz de Deus.
Deus falou para Elias: Elias, chega, acabou, levanta-te daí, pode levantar, acabou o seu tempo, o ribeiro já secou. Você não vai passar sede aí não, Elias, você não vai ser desprezado não, eu vou suprir as suas necessidades, porque eu sou o teu pastor e nada te faltará. E o pastor, nosso pastor Jesus Cristo, guiou Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, ele obedeceu à voz de Deus e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Elias pediu água para aquela viúva, porque tinha secado o ribeiro de Carite. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu quero pão também, que eu estou com fome. Ele tomou a água, matou a sua sede, mas estava com fome, porque Deus tinha fechado ali aquela porta, mandou que ele fosse para outro lugar. E ele foi lá e pediu para ela pão para comer. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Ela reconheceu que esse homem era servo de Deus. Essa mulher temia Deus. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, olha aqui, está vendo? Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Essa mulher, ela achou que ia morrer de fome, ela e o filho dela. Essa mulher estava em escassez ali, porque não tinha chuva na terra, não crescia, nada. Tempo de seca total. E Deus mandou que Elias fosse à casa dessa mulher que não tinha nada. Você veja bem como Deus é misericordioso, ele não pensa somente numa pessoa, como muitas vezes nós somos egoístas. Ele mandou Elias para suprir a necessidade daquela viúva. Você veja o tempo de Deus, que ele sabia até o tempo em que essa mulher não ia ter mais alimento, em que ela tinha que fazer só um bolo para ela, para o filho dela comer e morrer. Não tinha mais nada para comer na terra. E Deus, ele aparece na hora que a gente menos espera. Aparece para suprir aquele que teme ao Senhor. Ele não desampara. Por isso que o salmista diz que nunca viu um justo a padecer necessidade, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Elias, você já está suprido, Elias. Você já se preparou na minha presença, Elias. Você já está cheio do meu Espírito Santo. Agora vai lá fazer uma obra na casa daquela mulher, para que ela não morra junto com seu filho. E Deus mandou Elias ir lá. Elias estava cheio de virtude. Elias se preparou como Moisés na presença de Deus. Elias se preparou como Jesus Cristo no deserto. Quando Jesus saiu daquele deserto provado, ele estava cheio de virtudes. E Elias estava cheio de virtudes de Deus. Elias saiu da presença do Altíssimo Deus. Ele tinha algo para dar para aquela mulher. Ele tinha a virtude, ele tinha o poder. Ele estava com o Pedro e João indo para a Porta Formosa, para o templo à tarde. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E aquele homem saltou, levantou. Pedro não tinha prata nem ouro, mas Pedro tinha a unção do Espírito de Deus. Pedro tinha o poder do Deus Altíssimo. Ele tinha o poder de Deus nas suas mãos. E Elias também tinha o poder na sua mão. Elias obedeceu à voz de Deus e foi lá para suprir a necessidade daquela viúva. Ele chegou cheio de poder na casa dela. Elias chegou. E o que Elias disse? Ela estava com medo de morrer, para que eu e meu filho comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, mulher, não temas, não temas. Deus não vai deixar você morrer, nem o seu filho. Vai e faze conforme a tua palavra. Faz conforme a palavra que Deus está me dando aqui, mulher. Faça isso aqui. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o para fora, depois atrás para ti e para o teu filho. Primeiro você leva para Deus, leva o teu coração, leva a tua confiança em Deus. Como a multiplicação dos pães e dos peixes, tinha 5 pães e 2 peixinhos de um rapazinho que estava ali. Entrega na mão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Foi o que ele fez nas bodas de Caná da Galileia.
Fazei tudo o que ele vos disser, disse Maria, a mãe de Jesus. E fizeram o que o Senhor Jesus disse, e encheram as talhas de água, e daqui a pouco eram talhas cheias de vinho. Entrega na mão de Deus, meu irmão, minha irmã. Entrega a tua prova na mão de Deus. Entrega todo o teu cuidado na mão do Senhor, que Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Entrega nas mãos de Deus a tua escassez, o teu sofrimento. Entrega nas mãos do Senhor o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, a tua casa, os teus parentes. Entrega nas mãos do Senhor o teu comércio, o teu emprego, toda a tua vida, todo o seu corpo na mão do Senhor Jesus. E essa mulher obedeceu à voz do Senhor, de Elias. Ela obedeceu. Ela achou que ia morrer. Primeira coisa que Deus fala para nós: não temas. Não temas, você não está só nesta vida. Vai e faz conforme a palavra, a tua palavra. Faz conforme a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui diz: porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi suprida no tempo da escassez. E você vai ser suprido e suprida no tempo da escassez, porque você se apegou a Deus com amor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e nem atingida. Obedeça a palavra de Deus. Ele é o nosso pastor. E aquela mulher obedeceu a voz do profeta. E quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus nos supre. Deus abençoa a nossa vida, abençoa o nossa pão e a nossa água e tira do nosso meio as enfermidades. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Você veja bem? Muitos dias. No tempo da escassez, não tinha chuva na terra. E Deus supriu a necessidade daquela viúva e de seu filho. Não morreram, e até de Elias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você veja bem que Deus, Ele nos guarda no tempo da escassez. A sua palavra, Ele diz que vela para fazê-la cumprir. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passarás. Então muitas vezes Deus permite que nós passamos pelos apertos da vida, pelas necessidades, para que nós estejamos na presença dEle, para sermos revestidos do alto, sermos revestidos da virtude do Espírito Santo, revestidos da palavra de Deus, tendo experiências com Deus, como teve Jesus no deserto, como teve Moisés, como teve tantos servos de Deus como Jeremias, como Daniel. E depois Deus nos leva a suprir a necessidade daquele que está pior do que a gente. Ele nos leva como vasos para que Ele possa nos usar, para abençoar, para levar a salvação, para pregar o Evangelho àquela família que está em grande contenda, que não tem paz na sua casa. E Deus nos prepara, nos capacita para nós irmos e fazermos a sua vontade. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos prepara para isso. Aquela viúva, aquela mulher foi suprida. O seu filho não morreu, porque entrou a luz de Deus na casa daquela mulher. E no tempo da fome ela foi saciada, ela e seu filho, porque ela obedeceu a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Elias obedeceu a palavra de Deus e Deus não desamparou Elias. Deus, Ele vai nos guardar. Por isso que Ele permite que passamos por estreitos, que passamos por apertos em nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, para que Deus venha nos usar também na sua seara, porque são poucos os trabalhadores da seara de Deus. Então Ele quer te capacitar, Ele quer nos capacitar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, por ela o homem viverá. Então Deus nos leva para os vales, para os desertos, para que nós venhamos a nos preparar, para que Ele venha nos usar, para fazer o que fez com aquela viúva. É isso que Deus nos prepara, para que nós possamos ser vasos úteis
vasos de honra, usados por Deus para toda boa obra. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta palavra, Senhor. Faça de nós, meu Deus, dependentes teus, para que o Senhor possa nos usar como vasos teus, para levar a salvação, meu Pai, aos lares que estão em trevas, para que a tua luz possa entrar, para que o Senhor venha libertar, a quebrar os cadeados, os grilhões, as correntes malignas, a libertá-los do império das trevas. Senhor, prepara todas estas vidas que ouviram esta palavra, faça deles como o Senhor fez com Elias, faça de nós, Pai, como o Senhor fez com o teu servo Elias, para que possamos ser dependentes do Senhor e sermos revestidos por ti do alto, para que o Senhor possa nos usar para levar a salvação às nações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Todo homem tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade e se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo
sabes tu, vamos juntos caminhar.